profissional que trabalha aqui tem que aprofundar muito nisso. Isso aqui é uma parte também bem importante do dia, que é ficar apresentando o caso. Idealmente começa com um resumo da operação e relacionamento, na minha opinião. Aí você passa para essa parte aqui de análise financeira e projeções, tá? De novo, importante ter essa produção do relacionamento, briefing comercial. Aí você fala ali. Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer para vocês qual que é a rotina de quem trabalha em corporate banking, posição bem bacana no mercado financeiro que existe para você trabalhar. Acho que o grande benefício de quem trabalha nessa posição é conseguir conciliar muito bem qualidade de vida com uma remuneração bacana. Antes de começar aqui, é bacana você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa um comentário para te seguir entregando conteúdo bacana para vocês de forma recorrente. Vou usar aqui um material de apoio para me ajudar aqui na apresentação, basicamente passar aqui para vocês como é que funciona a rotina de quem trabalha em corporate banking. A gente tem basicamente duas principais posições, você pode atuar, existem outras, tá? Mas eu vou falar nas duas que eu mais recomendo para a galera trabalhar, que é ou trabalhar no crédito ou officer. Começando aqui falando um pouco sobre o officer. O que é o officer? O officer é o profissional que faz o relacionamento com os clientes do banco. Você tem essa figura de um comercial que interage com o cliente para trazer novas operações, para ver como é que está rodando as operações que já estão vigentes. Não só operações de crédito que o banco pode ter com esse cliente, mas também prestação de serviços. Por exemplo, vou lá montar toda a estrutura para o cliente utilizar a maquininha para fazer cobrança no cartão de crédito. Seria um exemplo de serviço. Outro exemplo de serviço, montar toda a estrutura de pagamento para os colaboradores da empresa que é o cliente. Outro tipo de serviço. Vou fazer toda a estrutura aqui para fechar câmbio para esse cliente que, sei lá, exporta ou importa. Uma série de coisas que o banco consegue fazer, e até como uma estratégia do banco, ele busca rentabilizar esse relacionamento muito com essa parte de serviço, tá? Diferentemente de crédito, que é uma operação onde você tem risco de inadimplência, você tem custo de funding, no serviço não tem nada, é rentabilidade na cabeça. Muitas vezes a gente fala que a forma de ajustar de forma positiva o retorno ajustado pelo risco de um relacionamento com o cliente em corporate banking é você melhorar ali a sua parte de prestação de serviço, tá? Então o officer, o que ele faz? Faz isso, relacionamento com o cliente. Habilidades exigidas. Eu diria que aqui é basicamente ter uma boa habilidade comercial, de relacionamento, de comunicação, aliado a essa parte técnica. Então o comercial ele tem que também entender um pouco ali da parte de crédito, idealmente não só um pouco, idealmente bastante, para ele conseguir dialogar em outro nível. Tá? Não adianta ele ser só lá o mensageiro, eu sou aqui o comercial, o cliente tem uma demanda, beleza, eu pego a demanda, pessoal, sei lá, do crédito, o pessoal da mesa, o que vocês acham? Aí, cara, você tem que perguntar isso, beleza. Cliente, isso, o que eu tenho que fazer? Mas o cliente não entendi tal coisa. Se o comercial não sabe responder, beleza, o cliente não entendeu tal coisa. E aí fica nesse negócio. E cara, você acha que o cliente vai querer ficar lidando com esse tipo de comercial? Ou comercial do banco concorrente, onde o próprio cara ali que está fazendo atendimento, o próprio officer, e não precisa ser um especialista, mas ele tem que entender bem a visão macro, geral, os principais pontos, não só dos interesses do cliente na operação, mas também dos interesses do banco no cliente, que é o que é normalmente, ver onde é que pode dar problema e também preço. Então, rentabilizar bem e onde está o risco. É basicamente isso, você tem que entender. Por isso que eu bato muito na tecla de você dominar muito bem a parte prática de crédito, saber analisar crédito. Dos officers que eu conheço que conseguiram ter um crescimento bacana dentro de banco, todos eles dominavam muito bem crédito. Tá? Acho que a principal mensagem é dominar crédito combinado com essa parte de comunicação. O que é o dia a dia de um officer em corporate bank? É basicamente manter relacionamento com clientes atuais, prospectar novos clientes e equilibrar pratinhos internos no banco. Tudo explode ali no officer, né? O cliente está com problema, faltou documento, operação, tá, enfim, sei lá, garantia desenquadrada, tem que ir num comitê lá interno para apresentar, explicar o que aconteceu. Tudo explode no officer. Então o officer tem que ser esse cara aí que tem esse jogo de cintura para lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora a gente fala um pouco do crédito. Crédito é o profissional que atua na parte de concessão de operações de crédito. Ele vai basicamente focar muito na análise de risco, que é o quê? Qual que é o risco de a gente fazer um empréstimo e o cliente lá, que é uma empresa, qual que é o risco dessa empresa não nos pagar de volta? É isso. A grosso modo, é exatamente esse o foco de quem trabalha em crédito. E aqui as habilidades exigidas vão muito nessa parte técnica, o que? Saber analisar um setor, um modelo de negócio, saber modelar a empresa, saber olhar crédito de forma aprofundada, que é a forma aprofundada, não é ficar olhando, liquidez C, que nem os professores lá da faculdade falam, olha aqui, liquidez C que é tanto, que você está desconsiderando o estoque. Cara, esquece, tá? Você até pode olhar, vou olhar um indicador, uma coisa assim, mas no fim do dia, crédito, você está interessado em duas coisas, tem duas óticas principais de análise. Ótica de geração de caixa, que é o quê? Projetar quanto a empresa gera de caixa operacional versus quanto vai ter que honrar de dívida. E a outra ótica é você olhar
para a ótica de ativos, que é o que? Quanto a empresa possui de ativos e quanto possui de dívida. Então, num cenário estressado, se eu vendo todos os ativos, consigo pagar essa dívida, quanto que falta, tem, sei lá, uma garantia adicional que eu posso pegar para cobrir esse buraco que está faltando, mais ou menos esse tipo de ótica você tem que ter quando você está analisando crédito, tá? Então, o profissional que trabalha aqui tem que aprofundar muito nisso, e até a minha sugestão como uma estratégia de carreira, eu acho super válido você começar no crédito, se possível, para pegar muito bem essa parte técnica e depois movimentar para virar officer. Se você curte de dinâmica comercial, você consegue ser muito mais bem remunerado. Tem vídeo meu falando aqui de remuneração em corporate banking, mas no fim do dia o cara do comercial vai ser, na média, mais bem remunerado que o cara do crédito. Uma visão aí otimizada de estratégia, eu diria que começar no crédito, depois movimentar para virar officer, tá? Assumindo que você curte a parte comercial. Qual que é o dia a dia de quem trabalha no crédito? Basicamente, visitar cliente, analisar renovação de limite de crédito. O que é limite de crédito? Normalmente a empresa lá tem um limite, que tem um período X de vencimento, e aí dentro do limite de crédito tem várias sublinhas de operações, né? Tipo, tem uma linha lá, operação só para capital de giro, que tem um prazo X, garantia tal. Operação só para rotativos, que a gente chama, que são aquelas operações de curtíssimo prazo, que nem você tem, sei lá, um limite lá de cheque especial, que o banco já deixa lá na sua conta corrente, lá que você pode usar uma grana que não é a sua, na pessoa jurídica tem a mesma coisa. Você tem uma estrutura de limite, e aí periodicamente esse limite ele é revisado, reanalisado, os demonstrativos da empresa, de repente uma operação nova. Então o trabalho do crédito é estar sempre analisando as renovações de limites e também analisar operações pontuais, como está aqui. Sei lá, tem uma operação extra limite, tem um limite do dia a dia da empresa, mas surgiu a oportunidade, a empresa quer comprar outra empresa. Então, de repente, o banco pode querer fazer uma operação de acquisition finance, que é o quê? Você financiar uma aquisição. E aí você teria que analisar, racional da aquisição, como é que vai trazer retorno, como é que vai gerar caixa para pagar de volta a dívida, qual que é a garantia, o que é covenant você vai colocar. Então são vários pontos, tá? E por fim, isso aqui é uma parte também bem importante do dia, que é ficar apresentando o caso em comitê de crédito. Normalmente na estrutura de crédito você tem uma alçada regional, tá? Você tem lá o analista, você tem o gerente, ou de repente um analista mais sênior, tem um gerente que normalmente tem alguma alçada para aprovar operações em conjunto com alguém do comercial, certo? Dependendo do tamanho do risco da operação e do porte dessa operação, quanto mais arriscado, quanto maior o porte, a alçada é maior. Aí não só o gerente consegue aprovar, tem que passar pela superintendência. E se é muito grande, tem que ser lá diretoria. E se é muito grande, sei lá quem, o Papa lá para aprovar o negócio. E aí, como é que aprova esse negócio lá com o Papa? Você tem um comitê, onde vai ter o Papa, todos os executivos, e aí vai ter lá o analista, vai ter o gerente, o superintendente, todo mundo apresentando, operação assim, assado. Enfim, a gente vai falar um pouco mais do comitê aqui nessa parte. Eu até trago aqui uma estrutura sugerida. O comitê de crédito é um ponto bem importante aqui no dia a dia de quem trabalha em crédito. Eu acho que é importante seguir esses pontos para quem quer mostrar como você faz uma apresentação em comitê. Acho que é uma ideia legal de sample, tá? De repente, quem está fazendo um sample para crédito. Sample, para quem não sabe, é uma estratégia que eu recomendo para você montar um documento e colocar no seu currículo. Fazer uma apresentaçãozinha de comitê, eu acho que é legal seguindo essa estrutura. Qual que é a estrutura sugerida? Não tem certo ou errado, mas a melhor estrutura que eu conheço de acordo com a minha experiência é o seguinte: você começa apresentando um resumo da operação, do tipo assim, cliente assim assado, setor tal, já é antigo e tal. A gente está fazendo uma renovação do limite. Eu dei um exemplo aqui, estamos propondo a renovação de limite de crédito no valor de 100 milhões com foco em operações de capital de giro e rotativos. Isso é uma excelente introdução. Qual que é o objetivo do comitê de crédito? Quem está apresentando tem que entregar a informação da forma mais mastigada possível para quem é a alçada do comitê, porque justamente a alçada do comitê tem um tempo super limitado e o tempo, inclusive, custa muito mais caro do que de quem está apresentando o negócio. A missão aí de quem está apresentando é entregar da forma mais redonda e eficiente possível toda aquela montoeira de informação, de forma que uma decisão muito bem feita possa ser feita aqui para o banco aí que você está trabalhando. Idealmente começa com um resumo da operação e relacionamento, na minha opinião, com o cliente. Aí você passa aqui para o briefing comercial, e aqui eu falo uma ressalva bem importante, tá, de coisa que eu já vi acontecendo no dia a dia, que é o seguinte: o que é o briefing comercial? É quando o próprio officer ou de repente alguém da área comercial, um superintendente, algo assim, ele vai falar um pouco do relacionamento comercial com esse cliente. O que é relacionamento comercial com o cara? O cara, basicamente, quando você ganha dinheiro com o cara. Tá? Então, é isso. Dá um exemplo aqui de estratégia, aqui, de um bom briefing comercial. Nosso share of risk. O que é share of risk? É quando você tem de percentual da dívida total. Vamos supor que a dívida total do cara ali é 100 milhões, ou seja, ele toma 100 milhões de dívida com vários bancos ou entidades, e aí desses 100 milhões, 5 milhões é do banco que eu estou apresentando. Tá? Então eu tenho 5% do risco do cara, e eu falo,
temos 5% do risco, ou seja, a gente tem espaço aqui para crescer nele, que é o quê? Pô, eu tenho espaço para ter mais exposição, porque eu não estou tão concentrado nele. A gente fala aqui, ó, o nosso RAROC, que é o retorno ajustado pelo risco, lembra que eu falei lá da parte de serviço e tal, está num patamar que precisa ser melhorado. Logo, estamos tentando trazer reciprocidade do cliente, por exemplo, fechar câmbio, trazer fluxo de recebíveis que o cara tem, para melhorar a nossa rentabilidade aqui no relacionamento. Então, a operação proposta pode ajudar nesse objetivo. Exatamente isso que o comercial tem que trazer, que é o quê? Ó, eu estou pedindo essa operação, a gente está querendo fazer essa operação, aumentar aqui nossa exposição e tudo mais, como uma contrapartida de trazer rentabilidade para o negócio. Então, a história fecha aqui. Quer ver um exemplo de história que não fecha? Pô, o nosso share aqui é gigantesco, no cara a gente tem 80% do risco e o nosso RAROC é horrível. Então o cara lá da Alça fala, cara, como é que você tem 80% do risco do cara, tá? Que você está financiando ele no dia a dia e ele não traz reciprocidade para você, ele está dando para um outro banco isso? Qual que é o sentido? Enfim, isso não seria nenhuma discussão de comitê, você teria que ter pensado nisso antes de entrar no comitê, mas enfim, é só para mostrar como você constrói o racional que faz sentido de reciprocidade. Pô, a gente está querendo aqui, ó, a gente vai aumentar o nosso risco aqui, nossa exposição em coisas que pode dar errado, mas em contrapartida, pô, a gente vai rentabilizar melhor o negócio. Então faz sentido. Exemplo de briefing comercial que faz zero sentido, já vi acontecer milhões de vezes. Ah, esse cara aqui é tradicional, cliente fundado em tal ano, conheço o sócio desde sei lá quanto tempo, e os caras são referência lá na região. Então, cara, é o tipo de informação, primeiro que o crédito idealmente vai falar sobre isso depois, e segundo é totalmente subjetivo e aleatório. Tá aqui querendo falar do relacionamento comercial e não se você vai lá tomar cafezinho com o cliente. Importante ter essa cautela aí, quem está me assistindo aí é officer ou aspira a ser officer. Se levar só essa lição aqui desse vídeo, já estou bem feliz. Depois do briefing comercial, você passa para análise setorial. Então eu ia falar que, no caso eu trouxe um exemplinho aqui de Unidas, tá? Atua na locação de veículos, fez aí fusão com Localiza e tudo mais. Na época não tinha feito. Começa passando um pouco do setor, que eu acho que é legal, passar do macro para o micro, né? Então você começa no setor falando de driver de retorno, pontos de risco e tal, aqui falando um pouco dos players e dos drivers aqui. Aí você começa a funilar, beleza, falei do setor, falar do sócio. O que é importante o sócio, né? Crédito é confiança no fim do dia, tá? Você faz um empréstimo para uma entidade, essa entidade é formada por pessoas. As pessoas que de repente são mais importantes nessa interação são os donos desse negócio. Você não vai querer fazer negócio de forma repetida com pessoas que já tiveram uma postura ruim no passado ou existe um risco de ter essa postura ruim no futuro. O que é legal você entender é o seguinte, ó, quem são os sócios, quais são os incentivos e qual é o seu patrimônio. Por que qual é o seu patrimônio? Pô, se explode um negócio aqui na empresa, idealmente você pode pensar, pô, beleza, os caras têm bancabilidade, que a gente fala, os caras têm patrimônio para de repente alocar dentro dessa empresa que deu problema para melhorar aqui a situação do negócio. Tá? Então seria um exemplo aí importante de você entender qual que é a situação financeira dos sócios. E importantíssimo também ter esse negócio aqui, ó, para onde vai a riqueza gerada. Assim, tem muita empresa que pode ser super boa, geradora de caixa, muito boa. Você olha para aquela empresa, é porrada, mas sei lá, ela vem fazendo isso há 5, 10 anos e ó, o sócio vem tirando a grana, bota numa holding, bota não sei aonde. Se isso está acontecendo, não tem nada de errado, o sócio lá está correndo maior risco do negócio, ele está querendo remunerar esse risco. Só que você como credor, beleza, eu vou entrar aqui colocando grana, eu quero que o sócio me acompanhe aqui minimamente me dando um tipo de garantia. Sei lá, tá na holding lá a grana, eu consigo pegar um aval dessa holding, eu consigo uma garantia de cash collateral, que seria uma aplicação financeira lá da holding, então você tem que ter essa habilidade de analisar onde está a grana, qual é o fluxo de geração de valor nessa estrutura societária, para você saber onde é que você consegue amarrar uma operação. Ponto importante de entender a sociedade. E aqui, vou te falar setor, sócio, modelos de negócio, entender qualitativamente o que a empresa faz, no caso falando aqui, ó, Unidas, falando desse ponto aqui que é comparar o ROI com o custo da frota, porque a frota aqui é financiada, então você olha muito nesse tipo de empresa, qual o ROI gerado versus o custo da dívida para ver qual que é essa diferença que os caras, enfim, no fim do dia a geração de valor do negócio, que está rentabilizando mais o ativo empregado que o custo de financiar esse ativo, certo? Podia falar de várias outras coisas aqui, falar de exposição em RAC, GTF, seminovos, que são as verticais que essas empresas atuam, tá? Mas enfim, a mensagem aqui é você analisar qualitativamente como é que a empresa ganha dinheiro, certo? Aí você passa para essa parte aqui de análise financeira e projeções, tá? De novo, importante ter essa projeção para mostrar se a operação para em pé, que é isso. Como é que a empresa vai repagar a dívida? É tão simples quanto isso. Então beleza, a gente vai fazer um empréstimo aqui de, 50 milhões, um prazo X, beleza, vai botar aqui essa operação, ó, 50 milhões, vai pagando tanto cada ano e eu tenho que olhar todo o resto, beleza. Empresa, mantendo margem, conseguindo manter a estrutura atual, repaga esse negócio, sim ou não? Se não, beleza, vai ter que refinanciar.
existe outros players com um apetite para querer refinanciar esse negócio, tem ativo para vender se der problema, tem sócio para colocar dinheiro se der problema, então todos esses pontos você tem que levar na discussão do comitê aqui nessa parte. Análise da dívida, é muito importante entender quem são os credores, concentração, garantia, quem está com garantia, quem não está, tipo de way out pode acontecer, que nem eu falei ali, pô, explodiu essa dívida, beleza, vamos juntar aqui X bancos, vamos fazer uma operação aqui em conjunto para tentar alongar esse negócio. Aqui são pontos relevantes de você analisar na estrutura de dívida da empresa. E por fim você chega na proposta, que é o quê? Bom, beleza, a gente está aqui trazendo a renovação que nem eu trouxe lá no exemplo inicial. Pô, vai renovar um limite assim assado. Aí tem aqui, ó, limite de crédito composto por rotativo, giro, operação de longo prazo, operação para fechar câmbio, limite para linha subsidiada e tal, o prazo está especificado de tal jeito, as garantias são assim assado. Então eu acho que aí finaliza bem a estrutura da operação, começando com, enfim, introdução do relacionamento, briefing comercial. Aí você fala ali setor, sócio, modelo de negócio, projeção, dívida e aí proposta. Então, acho que uma estrutura porrada aí de apresentação de comitê de crédito. E aqui eu acho que é legal um destaque aqui que é as características que você deve analisar numa garantia bancária. Tem até um outro vídeo meu que fala só sobre isso, então vou deixar aqui, não vou me alongar muito aqui, mas quem quiser tá aí no YouTube, só pesquisar o que você acha. E aqui acho que tem algumas boas práticas que eu trouxe. Boas práticas para apresentar o caso. Começa apresentando de maneira simples, depois vai no detalhe. Muita gente acaba se alongando muito e acaba perdendo o foco e a atenção de quem está ali assistindo. Então, minha sugestão para apresentar, começa super simples e se alguém tiver uma dúvida, aí sim se aprofunda de forma bem detalhada. Saiba ler o seu público. Então, pô, tô fazendo apresentação, tô falando um monte de coisa lá, o cara tá olhando o relógio, tá coçando aqui, tá olhando pro lado, cara, enfim, acelera aí, ou já troca, enfim, já... Ou pergunta, pessoal, querem que eu aprofunde um pouco mais nesse tópico, eu posso passar pro próximo. Já dá aquela sentida, faça essa leitura corporal da alçada de novo. Todo o comitê ele funciona para alçada, então você tem que olhar para a alçada e ver, beleza, eu tô conseguindo cumprir minha missão aqui, que é entregar essa informação de forma mais mastigada, eficiente possível, sim ou não. A linguagem dos caras já vai falar bastante sobre isso, tá? Esse ponto que também é legal, ó. Tem alguns cases, você vai chegar lá, case óbvio, pô, negócio é uma barbada, você chega, ó, pessoal, você pode resumir, matar só na primeira etapa lá. Chega, ó, pessoal, case assim assado, cliente super bom, relacionamento de longo prazo, o cara mal toma dívida, é só uma operaçãozinha que desenquadrou, que não sei o que, cara. Vocês querem olhar o caso ou podemos só ter alguma dúvida? Aí a galera, não, pode, aprova aí e tal, se está confortável, aí já era. É isso. Para quem é comercial, não falar bobagem que eu falei no brief comercial, ó, empresa tradicional, a gente tem que fazer negócio, os caras são referência, cara, esquece isso aí, tem que ter argumentação técnica de crédito ou de relacionamento, é isso, tá? Você tem que falar, ó, cara, fala, pô, a gente tem que fazer operação porque a operação para em pé, a gente testou aqui na projeção, o negócio para em pé, tem ativo que mitiga risco, sócio tem grana, se der problema, ó, são argumentos bons, fortes. Ou sei lá, o que eu falei lá, vamos melhorar a rentabilidade aqui, a gente tem que melhorar esse negócio, a gente está mal posicionado no cara. Você tem que argumentar nesses dois pontos. Agora ficar falando, esse cara é tradicional, esse cara é dono lá da região, cara, esquece. E aí aqui eu falo um pouco das outras posições que existem. Pode ser o AC, que é o assistente comercial do officer, uma posição de entrada. Normalmente o cara que é AC, depois ele almeja virar officer, tá? Tem vários caminhos para fazer isso. Você pode fazer programa de formação, você pode ser promovido direto, você pode passar em outra área, como por exemplo cash, eu já vi acontecer isso algumas vezes, ou trade finance, tá? Trade finance é o cara lá que boleta as operações que envolvem moeda estrangeira, como por exemplo fazer uma operação de câmbio, ou de repente uma operação, uma 4131 que o funding vem lá de fora, certo? Cash management seriam os profissionais responsáveis pela gestão de pagamentos de curto prazo da empresa, como por exemplo a parte de cartão de crédito, como por exemplo a parte de pagamento de salário dos colaboradores. E tem essa galera de direcionados, que é o que? A galera que pega ali funding do governo e aí consegue estruturar uma operação através do banco utilizando essa grana aí direcionada. Como por exemplo operações de rural, é comum isso acontecer, tem o plano safra lá e tudo mais. Beleza, pessoal, bastante coisa no vídeo, mas a ideia foi passar tudo aqui que eu consigo me lembrar de coisas relevantes para quem quer trabalhar em Corporate Bank. Quem quiser ter acesso a esse PDF, manda mensagem no WhatsApp, tem link aqui na descrição, no primeiro comentário, você clica ali, me pede, ó Ricardo, viu o vídeo ali do dia a dia de Corporate Banking? Manda aí que eu envio para você de forma gratuita, beleza? Se curtiu o vídeo, curte aqui esse vídeo, deixa um like, comentário, segue o canal, a gente segue aí entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Abraço, até a próxima.